A minha mãe está doente, por isso vim eu em seu lugar. Quando Emily, de 10 anos, entrou no escritório de um bilionário para fazer a entrevista da sua mãe, os seguranças correram para a retirar. O bilionário preparou-se para a expulsar. Mas o que ele fez a seguir foi inacreditável. As enormes portas de vidro do arranha-céus não pareciam abrir-se para pessoas como Emily. Dentro daquele edifício estava a única chance de salvar a sua família do despejo. Mas a entrevista era em 20 minutos e a sua mãe nem conseguia levantar a cabeça do travesseiro. A luz da manhã era cinzenta e implacável ao atravessar as cortinas finas do pequeno apartamento. Ela destacava as partículas de poeira dançando no ar frio. O aquecimento tinha sido desligado 3 dias antes. Era uma escolha entre calor e comida, e Mary tinha escolhido comida para a sua filha. No canto do quarto, Mary sentou-se na beira do colchão, com o corpo a tremer. Uma tosse profunda sacudia o seu corpo magro, soando alta no quarto silencioso. Ela segurava um telefone no ouvido com uma mão pálida e trêmula. Por favor, disse Mary, com a voz rouca e fraca. Só preciso de remarcar. É só uma febre. Amanhã estarei bem. Emily estava sentada à pequena mesa de cozinha riscada, a 3 metros de distância. Tinha 10 anos e cabelo loiro preso num rabo de cavalo severo e arrumado. Observava a mãe com olhos que tinham visto demasiada preocupação para um rosto tão jovem. Mordiscava o lábio inferior, ouvindo a voz do outro lado da linha. Mesmo daqui, a voz soava minúscula, aguda e impaciente. Senhora Davis, disse a voz ao telefone irritada. A Miller Enterprises não remarca entrevistas. Temos 50 candidatos para esta vaga de limpeza. Se não estiver no átrio às 9 horas em ponto, passaremos para o próximo nome da lista. Essa é a política da empresa. Mas eu tenho me preparado, implorou Mary com lágrimas nos olhos. Eu sei que posso fazer o trabalho. Só preciso das 9 horas ou nem se dê ao trabalho de vir. A linha caiu. Mary baixou o telefone lentamente. Os ombros caíram e ela soltou um soluço que se transformou em outra violenta crise de tosse. Ela se enrolou de lado, puxando a colcha fina até o queixo. A febre a consumia, roubando-lhe as forças, roubando-lhe a vontade de lutar. Emily levantou-se. Ela caminhou até a cama e colocou a mão fria na testa ardente da mãe. Mãe, sussurrou ela. Sinto muito, Emmy, murmurou Mary, fechando os olhos. Sinto muito. Eu estraguei tudo. Estraguei tudo. Dorme agora. Está tudo bem. Mas não estava tudo bem. Emily sabia exatamente como não estava tudo bem. Ela olhou para o calendário na parede. A data do despejo estava circulada a tinta vermelha, faltando apenas 3 dias. Este emprego não era apenas um emprego. Era a diferença entre este apartamento com correntes de ar e o abrigo no centro da cidade. A respiração de Mary abrandou quando a exaustão e o medicamento que ela tinha tomado anteriormente finalmente a levaram a um sono agitado. Emily deu um passo para trás. Olhou à sua volta. O quarto estava limpo, na verdade, impecável. A sua mãe ganhava a vida a esfregar pisos e mantinha a casa imaculada, mesmo que os móveis fossem em segunda mão e o tapete estivesse gasto. Na pequena cômoda havia uma fotografia emoldurada, a única coisa de valor que possuíam. Era uma foto a preto e branco de um homem mais velho de uniforme. Ele estava de pé, com o queixo firme, os olhos bondosos, mas ferozes. O avô Frank. Ele tinha sido sargento do exército. Tinha morrido há 2 anos, mas Emily ainda falava com ele na sua cabeça. O medo é uma reação. A coragem é uma decisão, ele costumava dizer-lhe. Quando a colina fica íngreme, o soldado continua a subir. Emily olhou para a mãe derrotada e adormecida. Depois, olhou para a fotografia. Não posso deixá-la perder este avô. Ela sussurrou para a sala vazia. O seu olhar vagou para a cadeira onde Mary tinha colocado as suas roupas na noite anterior. Uma blusa branca limpa, passada a ferro até ficar impecável. Calças pretas e a pasta de couro. A pasta era velha. Tinha pertencido ao avô Frank. Dentro estava o currículo de Mary. Emily a ajudara a digitá-lo na biblioteca. Não era um currículo longo, principalmente trabalhos em lanchonetes, limpeza de hotéis e tarefas domésticas. Mas era honesto. Emily sentiu uma sensação estranha no peito. Não era medo. Era algo mais forte. Era uma determinação que parecia grande demais para o seu pequeno corpo.
Ela olhou para o relógio. 7h45. O prédio ficava no centro da cidade, a 40 minutos de ônibus. Emily moveu-se silenciosamente. Foi até o seu pequeno armário. Ela não tinha um terno, mas tinha as suas roupas de igreja, uma saia azul marinho que estava ficando um pouco curta, uma camisa branca de botões e um casaco cinza. Ela vestiu-se, puxou as meias brancas até o joelho e calçou os sapatos pretos da escola. Eles estavam arranhados na ponta. Ela foi até a pia da cozinha, molhou uma toalha de papel e esfregou os arranhões até que o couro ficasse o mais escuro possível. Apresente-se com dignidade, Emily. Mesmo que não tenha nada nos bolsos, você tem orgulho na sua coluna. Era o avô Frank novamente. Ela voltou para a cadeira e pegou a pasta de couro. Era pesada nas suas mãos. Cheirava a papel velho e tabaco, um cheiro que a fazia sentir segura. Ela rabiscou uma nota no verso de um envelope e deixou-o na almofada ao lado da cabeça da mãe. Fui à loja comprar sopa. Volto logo. Com amor, Amy. Era uma mentira, mas necessária. Se a mãe soubesse a verdade, tentaria impedi-la, ou pior ainda, tentaria sair da cama e desmaiaria. Emily colocou a chave ao pescoço numa corda, respirou fundo e saiu pela porta. A cidade era uma fera. Era assim que Mary sempre a chamava. Era barulhenta, indiferente e rápida. Emily sentou-se no assento de plástico duro do autocarro número 42, segurando a pasta contra o peito como um escudo. Os seus pés não tocavam bem o chão. O autocarro cheirava a impermeáveis molhados e fumo de diesel. À sua frente, uma mulher com olhos cansados observava-la. "Não há escola hoje, querida?" perguntou a mulher. Emily sentou-se mais direita. "Tenho um compromisso importante", disse ela, usando a sua melhor voz de adulta. A mulher riu-se, um som seco e sem humor, e desviou o olhar. Emily olhou pela janela. O bairro de prédios de tijolos em ruínas e cercas de arame estava lentamente a dar lugar ao vidro e ao aço. As pessoas nas calçadas também mudaram. Deixaram de usar botas de trabalho e moletons com capuz e passaram a usar sobretudos e sapatos brilhantes. Andavam mais rápido, olhando para os seus telemóveis, evitando o contato visual. O estômago de Emily deu uma reviravolta nervosa. Ela não tinha tomado café da manhã. Não havia leite suficiente para o cereal, e ela queria guardar a última fatia de pão para a mãe. "Concentre-se", disse a si mesma. Objetivo da missão. O autocarro parou com um chiado na quarta com a Main. "Distrito financeiro", resmungou o motorista. Emily desceu os degraus. O vento a atingiu instantaneamente. Era um vento frio e cortante que soprava em torno dos arranha-céus, canalizando pelas ruas como um túnel de vento. Ele picava suas bochechas e puxava seu rabo de cavalo. Ela estremeceu, apertando o casaco fino. Gostaria de ter um casaco, mas o seu casaco de inverno tinha um fecho partido e uma mancha na frente. Não pareceria profissional. Ela caminhou 2 quarteirões, verificando o endereço na parte de trás da mão, onde o tinha escrito com caneta azul. E então ela viu o edifício Miller. Era assustador. Elevava-se até ao céu, um monólito de vidro preto e cromo. Refletia as nuvens, fazendo com que parecesse que um pedaço da tempestade tinha aterrado na rua. Homens e mulheres em fatos escuros entravam e saíam das portas giratórias como um rio de formigas. Emily parou no fundo das escadas. Sentiu-se muito pequena. Era apenas uma criança do sul da cidade, com sapatos gastos e o estômago vazio. O que estava a fazer? Ela tocou na pasta de couro novamente. Sentiu o contorno do papel dentro dela. "Eu sou filha de Mary Davis", pensou ela. "E sou neta de Frank." Ela subiu os degraus. A porta giratória era pesada. Teve de empurrar com o ombro para fazê-la mover-se. Ela tropeçou ao entrar no átrio e parou de repente. Estava quente lá dentro e cheirava a café caro e cera de chão. O teto tinha 3 andares de altura. Um enorme lustre em forma de cascata de água pendia do centro. O chão era de mármore, tão polido que ela podia ver o seu próprio reflexo olhando para ela. Uma pequena mancha loira num mundo de gigantes. Seguranças de blazer estavam ao lado dos elevadores. Uma recepção feita de mogno escuro e com quase 6 metros de comprimento bloqueava o caminho para o resto do edifício. Emily respirou fundo. Ela atravessou o chão de mármore. As solas de borracha dos seus sapatos chiavam levemente. Um som minúsculo na sala cavernosa. Atrás da mesa estava sentada uma mulher que parecia ser feita de ferro. Ela tinha cabelos prateados cortados num corte bob bem definido, óculos sem aro
e um fone de ouvido. Ela digitava furiosamente. Uma placa com o nome na mesa dizia: Senhora Higgins, chefe da recepção. Emily parou em frente à mesa. A mesa era tão alta que o seu nariz mal ultrapassava a borda. Ela esperou. A senhora Higgins não levantou os olhos. Continuou a digitar. Emily limpou a garganta. Foi um som baixo. A senhora Higgins continuou a digitar. Emily ficou na ponta dos pés. Com licença, senhora. A senhora Higgins fez uma pausa. Olhou por cima dos óculos, olhando para baixo. Demorou um momento para localizar a origem da voz. Quando viu Emily, franziu as sobrancelhas confusa. Está perdida, criança? Perguntou a senhora Higgins. A sua voz não era malvada, mas era seca, eficiente. Os grupos de excursão costumam reunir-se na entrada lateral. Não estou com um grupo de excursão, disse Emily. A sua voz tremia ligeiramente, mas ela a estabilizou. Estou aqui para uma entrevista. A senhora Higgins pestanejou. Ela parou de digitar completamente. Peço desculpa. O meu nome é Emily Davis. Estou aqui para falar com a Mary Davis. Ela tem uma entrevista às 9 horas para o cargo de faxineira. A senhora Higgins suspirou. Ela tirou os fones de ouvido e os colocou sobre a mesa. Onde está a sua mãe, Emily? Ela está indisposto, disse Emily, usando uma palavra que tinha lido num livro. Ela está muito doente, mas precisa deste emprego. Ela é a pessoa mais trabalhadora que já conheceu. Então, como ela não pôde vir, vim trazer o currículo dela e responder às suas perguntas. A senhora Higgins olhou para a rapariga. Ela olhou para o casaco barato, os sapatos gastos, a determinação feroz nos olhos azuis. Por um segundo, a sua expressão suavizou-se, mas então a máscara da guardiã voltou a fechar-se. Isso é muito gentil, querida, disse a senhora Higgins com voz desdenhosa. Mas não é assim que as coisas funcionam. Precisamos de entrevistar a própria funcionária. Protocolos de segurança, seguro, bom senso. Mas o homem ao telefone disse que se ela não estivesse aqui seria desqualificada. Emily insistiu, segurando a pasta de couro. Não posso deixar isso acontecer. Por favor, aceite o currículo dela. Dê uma olhada nele. Não posso aceitar um currículo de uma menor, disse a senhora Higgins, pegando o telefone em sua mesa. Vou chamar a segurança para que a acompanhem até a saída. Não pode ficar vagando pelo saguão. Não. A palavra saiu da boca de Emily mais alto do que ela pretendia. Várias pessoas no saguão se viraram para olhar. Emily sentiu seu rosto esquentar, mas não recuou. Ela se lembrou do aviso de despejo. Lembrou-se da tosse da mãe. Por favor, disse Emily, baixando a voz para um sussurro intenso. A senhora não compreende. O meu avô lutou na guerra. Ele ensinou-me que não se abandonem às pessoas. A minha mãe é boa, é honesta, precisa de uma oportunidade, apenas uma oportunidade. A senhora Higgins hesitou. A sua mão pairou sobre o telefone. Que barulho é este? A voz veio de trás de Emily. Era grave, ressonante e soava como cascalho a ranger. Os olhos da senhora Higgins arregalaram-se. Ela levantou-se imediatamente, ajeitando o blazer. Senhor Miller, bom dia, senhor. Peço desculpa pelo incômodo. Estava apenas a lidar com uma situação. Emily virou-se lentamente. Ali estava um homem que parecia ocupar todo o ar da sala. Era mais velho, talvez com cerca de 60 anos. Vestia um fato cinzento escuro que lhe assentava na perfeição. O cabelo era branco, espesso e penteado para trás. Mas era o rosto dele que era assustador. Era um rosto esculpido em granito, marcado por rugas profundas. Os seus olhos eram escuros e penetrantes, como os de um falcão à procura de um rato do campo. Ele segurava um copo de café para a viagem numa mão e uma pilha de papéis na outra. Ele olhou para Emily. Uma situação, repetiu o homem. Ele olhou para a Sra. Higgins. Desde quando temos crianças a gritar no átrio? Martha, ela estava apenas a sair, Sr. Miller. A Sra. Higgins disse rapidamente. Ela veio para... Bem, ela disse que está aqui para uma entrevista de emprego. O homem, Robert Miller, o bilionário proprietário do edifício e da empresa, olhou novamente para Emily. Ele não sorriu. Não parecia divertido. Parecia irritado. Uma entrevista de emprego, disse Miller secamente. Você parece um pouco jovem para o departamento atuarial. Emily sentiu os joelhos tremerem. Era ele, o chefe, o homem que possuía tudo. Se ela estragasse tudo, estaria tudo acabado. Ela engoliu o nó na garganta. Apertou a pasta de couro do avô Frank com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Tenho 10 anos, disse Emily.
Ela forçou-se a olhar nos olhos dele, tal como o avô tinha dito. E não estou aqui para o emprego de matemática. Estou aqui para o emprego de limpeza. Miller ergueu uma sobrancelha. É mesmo? Sim, senhor. Emily disse. A minha mãe, Mary, deveria estar aqui, mas ela está doente, e o seu funcionário ao telefone disse que ela perderia a vaga, então eu vim. Miller olhou para ela. O saguão ficou em silêncio. As pessoas fingiam olhar para os seus telemóveis, mas todas estavam ouvindo. Você veio para a entrevista no lugar da sua mãe? Perguntou Miller. Sim. Você sabe quem eu sou? Você é o chefe, disse Emily. Sou. Miller tomou um gole do seu café, sem tirar os olhos dela. E você sabe que o meu tempo vale aproximadamente os $5.000 por minuto? Os olhos de Emily se arregalaram. Isso é muito. É mesmo. Então, me dê uma razão para eu não mandar a segurança colocar você no próximo ônibus para casa e continuar com o meu dia. Emily sentiu o pânico a aumentar. Pensou no apartamento frio. Pensou no frigorífico vazio. Pensou no metal escondido na gaveta do avô, no coração roxo que ele nunca usava. Deu um passo em frente, estendeu a pasta de couro. Por que? Disse Emily, com a voz clara e retumbante no átrio silencioso. A minha mãe não é apenas uma empregada de limpeza. Ela também é uma soldado. Ela luta todos os dias apenas para nos manter seguros. E ela nunca reclama. Nenhuma vez. Nenhuma alma seria esta. Se você quer alguém que desista quando as coisas ficarem difíceis, contrate outra pessoa. Mas se você quer alguém que faça o trabalho, não importa o que aconteça, você precisa ver isto. Ela empurrou a pasta em direção a ele. Miller olhou para o couro surrado. Ele viu as marcas de arranhões nos sapatos da menina. Ele viu as mangas desgastadas do seu casaco. E então olhou para o rosto dela, um rosto cheio de esperança, aterrorizante e desesperada. Por um longo momento, ninguém se mexeu. Então, lentamente, Robert Miller estendeu a mão e pegou a pasta. Robert Miller segurou a pasta. Os seus dedos, bem cuidados e fortes, roçaram o couro gasto. Ele não a abriu imediatamente. Em vez disso, olhou para Emily. Ele a avaliava da mesma forma que um general avalia o terreno antes de uma batalha. Siga-me, disse ele. Ele virou-se e caminhou em direção ao elevador. Não verificou se ela estava a seguir. Simplesmente presumiu que sim. A senhora Higgins suspirou. Senhor Miller, o senhor tem uma reunião do conselho em 10 minutos. O senhor Holloway já está à espera. Holloway pode esperar. Miller resmungou sem parar. Emily correu para alcançá-lo. As solas de borracha dos seus sapatos rangiam no mármore. Ela agarrou o casaco com força, o coração batendo forte contra as costelas como um pássaro preso. Ela passou pelos seguranças que pareciam confusos, mas se afastaram instantaneamente para dar passagem ao seu chefe. Eles entraram no elevador. Era diferente de qualquer elevador que Emily já tivesse visto. Não havia botões, apenas um painel de vidro elegante. As paredes eram espelhadas. Emily viu-se refletida infinitamente. Uma menina pequena e apavorada, com roupas grandes demais, ao lado de um titã da indústria. As portas se fecharam, isolando o barulho do saguão. O silêncio era pesado. Miller pressionou um ponto no painel de vidro. O elevador começou a subir suave e rapidamente. Você disse que seu avô era soldado, disse Miller. Ele não olhou para ela. Ele olhou fixamente para as portas de aço. Sim, senhor, respondeu Emily. Sargento Frank Davis. O olho de Miller se contraiu levemente. Exército. Sim, senhor. Infantaria. E ele ensinou-lhe a entrar em prédios de escritórios e exigir reuniões. Ele ensinou-me que não se recua só porque o inimigo é maior do que você. Emily disse que se lembrava perfeitamente da citação. Estava escrita no verso da foto no seu quarto. Ele disse, o tamanho é apenas geografia. O espírito é o que conquista a colina. Miller virou lentamente a cabeça para olhar para ela. O elevador tocou suavemente ao passar pelo quadrilhino andar. O espírito conquista a colina, repetiu Miller baixinho. A sua voz soava diferente. Menos como cascalho, mais como um trovão distante. Não ouvia essa frase há muito tempo. As portas se abriram no último andar. Se o átrio era impressionante, o andar executivo era outro mundo completamente diferente. O tapete era espesso e silencioso. As paredes estavam cobertas com arte moderna que parecia salpicos de tinta furiosa. Uma vista de toda a cidade se estendia pelas janelas do chão ao teto.
Um homem de fato azul andava de um lado para o outro em frente à mesa da recepcionista. Ele parecia mais jovem que Miller, talvez com 40 anos, com o cabelo penteado para trás e um relógio que custava mais do que o prédio de apartamentos de Emily. Este era o Sr. Holloway, Robert Holloway disse, virando-se. Finalmente, os investidores chegaram. Quem é esta? Holloway olhou para Emily com uma mistura de diversão e desgosto. Ele franziu ligeiramente o nariz, como se tivesse cheirado algo desagradável. Esta é a Emily, disse Miller, passando por ele. Ela é atualmente a parte mais interessante da minha manhã. Ela é uma criança, zombou Holloway seguindo-os. Robert, temos que discutir a fusão. Não podemos ter crianças perdidas a vaguear pela suíte executiva. Parece pouco profissional. Devo chamar a segurança? Miller parou. Virou-se lentamente para Holloway. James, disse Miller suavemente. Sabe por que construí esta empresa? Holloway pestanejou. Para ganhar dinheiro, Robert. Para dominar o mercado. Não, disse Miller. Eu a construí para poder fazer o que bem entendesse. E neste momento, eu quero conduzir uma entrevista. Ele apontou o dedo para a pesada porta de carvalho do seu escritório. Espere aqui. Holloway fechou a boca. Ele olhou para Emily com raiva. Emily não retribuiu o olhar. Ela apenas se endireitou, imitando a postura de Miller. Miller abriu a porta e conduziu Emily para dentro. O escritório era enorme. Uma secretária do tamanho de uma mesa de jantar ficava em frente à janela. Havia 2 cadeiras de couro em frente a ela. Miller caminhou para trás da secretária e sentou-se. Ele apontou para uma cadeira. Sente-se. Emily subiu na cadeira. Era macia e a envolveu. Os seus pés balançavam a poucos centímetros do chão. Ela colocou as mãos nos joelhos para impedir que tremessem. Miller finalmente colocou a pasta de couro sobre a secretária. Ele a abriu. A primeira coisa que viu foi o currículo. Estava bem organizado. Digitado em papel comum. Experiência de Mary Davis. Motel 6, 2018 a 2020. The Downtown Diner, 2020 a 2022. Ele deu uma olhada. Era uma lista modesta. Havia lacunas. As lacunas geralmente significavam problemas, vício, prisão ou preguiça. Por que as lacunas? Miller perguntou, batendo no papel. 2016 a 2018, nenhum trabalho listado. Foi quando o avô adoeceu, disse Emily instantaneamente. Cancro, a mamã deixou o emprego na mercearia para cuidar dele. Ela aprendeu a trocar as veias intravenosas. Aprendeu a levantá-lo quando ele não conseguia andar. Ela fez tudo sozinha porque as enfermeiras custavam muito caro. Miller parou de ler, olhou para a rapariga. Ela deixou um emprego remunerado para cuidar de um homem moribundo. Ele não era apenas um homem, disse Emily com veemência. Ele era o pai dela. Não se abandona da família. Miller recostou-se na cadeira. O couro rangeu. Ele olhou pela janela para o céu cinzento. E agora ela está doente. Miller disse que é pneumonia. Emily disse. Acho que ela tosse até não conseguir respirar. Ela sente-se em chamas, mas tentou levantar-se esta manhã. Tentou calçar os sapatos. Tive de os esconder. Escondeste os sapatos dela? Sim, se ela saísse ao frio, ficaria pior. Mas precisamos do dinheiro. O senhorio colocou o papel vermelho na nossa porta. O aviso de despejo. Miller anotou. Sim, 3 dias. A voz de Emily vacilou, mas ela engoliu em seco e conteve as lágrimas. Então, preciso que lhe dê o emprego. Eu posso ajudá-la. Posso esfregar o chão até ela melhorar. Eu sei limpar. Eu limpo todo o nosso apartamento. Sei que é preciso usar o produto azul para vidros e o amarelo para madeira. Miller observou-a. Ele já se sentara à frente de senadores, CEOs e senhores da guerra. Já vira homens mentirem sem pestanejar. Já vira a ganância em milhares de tons diferentes. Mas isto era cru. Era integridade despretensiosa e desesperada. Ele voltou a olhar para a pasta. Virou o currículo. Por baixo, solta no bolso, estava uma fotografia. Emily deve ter se esquecido de a atirar quando pegou na pasta. Miller congelou. A sua mão, normalmente tão firme, tremeu ligeiramente quando ele pegou na fotografia. Era uma foto antiga a preto e branco. Um grupo de jovens em fardas enlameadas em frente a um jipe. Pareciam exaustos, sujos e jovens. Miller pegou-a. Ele apertou os olhos para ver os rostos. É o avô, disse Emily, apontando para o homem alto à esquerda. Sargento Frank. Miller não falou. Os seus olhos passaram do rosto na foto para a rapariga sentada à sua frente. Olhou para o queixo dela, a sua expressão teimosa.
Olhou para os olhos dela, azuis brilhantes, inteligentes, destemidos. Olhou novamente para a foto, mas não estava a olhar para Frank. Estava a olhar para o rapaz magro e aterrorizado ao lado de Frank. O rapaz com o capacete grande demais para a sua cabeça. O rapaz segurando um rádio. Miller tocou o rosto do rapaz na foto. Soldado Miller, sussurrou. Emily inclinou a cabeça. O quê? Miller limpou a garganta. Foi um som áspero e duro. Ele colocou a foto gentilmente sobre a mesa, tratando-a como se fosse de vidro. O seu avô, disse Miller, com a voz agora mais grossa. Ele serviu na Mission de Guaira. Os Screaming Eagles? Sim, senhor. Ele disse que eles eram os melhores. Eles eram, disse Miller. Ele olhou para a mesa. As memórias voltavam, sem serem convidadas. O cheiro da selva úmida, o barulho dos morteiros, o medo que tinha gosto de cobre na boca. Ele lembrou-se de uma noite em 1968, uma linha de defesa no Vale Acha. Eles estavam encurralados. Ele tinha 19 anos. Era operador de rádio e ele estava paralisado. Não conseguia se mover. Os traçadores estavam destruindo o solo ao seu redor. Então, uma mão agarrou o seu colete, uma mão forte. Levanta-te, Miller. Mexe-te, filho. Não vamos morrer aqui hoje. Frank Davis. Frank arrastou os 50 metros pela lama até um local seguro. Frank levou um estilhaço na perna naquela noite. A ferida que o deixou manco. Ele nunca mencionou isso. Apenas enfaixou a perna e continuou a atirar. Miller olhou para Emily. Aquela rapariga era neta do homem que lhe salvou a vida. E agora, o homem que era dono do céu estava prestes a deixar a filha do Salvador ser jogada na rua por causa de um trabalho de limpeza. Um gosto amargo encheu a boca de Miller. Vergonha. Ele tinha construído um império, tinha milhares de milhões no banco, e Frank Davis tinha morrido pobre, deixando uma filha e uma neta a passar fome num apartamento com correntes de ar. Senhor, perguntou Emily, eu fiz algo errado? Miller piscou, voltando ao presente. Ele olhou para a rapariga. Ela estava a torcer as mãos no colo, parecendo aterrorizada por tê-lo ofendido. Não, Emily, disse Miller. Você fez tudo certo. Ele se levantou. Caminhou até a janela e olhou para a cidade. Sentiu-se velho, sentiu-se cansado. Mas pela primeira vez em anos, sentiu outra coisa. Uma dívida que estava vencida há muito tempo. Ele voltou-se para ela. Disseste que a tua mãe está em casa? Sim, senhor. E ela está sozinha? Sim, deixei-lhe um bilhete. Miller apertou um botão no telefone da sua secretária. Holloway, ele gritou. A porta abriu-se instantaneamente. Holloway entrou com um ar presunçoso. Pronto para mandá-la para casa, Robert? Tenho a segurança em stand-by. Cancele a reunião do conselho, disse Miller. Holloway ficou boquiaberto. Desculpe, Robert. Os investidores japoneses vão partir esta noite. Não podemos. Eu disse para cancelar, rugiu Miller. O poder da sua voz abalou a sala. Remarque para a próxima semana. Se eles não gostarem, diga-lhes para encontrarem outro parceiro. Ele pegou o casaco no cabide, contornou a secretária e estendeu a mão para Emily. Vamos, soldado, disse ele. Emily olhou para a mão. Era grande e calejada. Ela deslizou da cadeira e a segurou. A mão dela desapareceu dentro da dele. Para onde vamos? Perguntou ela. Vamos realizar a segunda parte desta entrevista, disse Miller. Pessoalmente, mas a minha casa não é assim, gaguejou Emily, olhando ao redor do escritório. É pequena e o aquecedor está avariado. O rosto de Miller ficou tenso. A ideia da família de Frank congelando fez seu sangue ferver. Então vamos consertá-lo, disse Miller. Ele a conduziu para fora do escritório, passando por um Holloway atordoado. Robert, você está louco? Holloway gritou atrás deles. Aonde vocês estão indo? Miller não se virou. Ele acompanhou Emily até o elevador. Vou pagar uma dívida, James, disse Miller, quando as portas se fecharam. Uma dívida muito antiga. O carro era um sedã preto, longo e brilhante. Os bancos eram aquecidos. Emily sentou-se no banco de trás, afundando-se no couro. Ela nunca tinha estado num carro que cheirava a uns sapatos novos. Miller sentou-se ao lado dela. Ele estava ao telefone a dar ordens. Leve o Dr. Harris para o lado sul. Não me importa se ele está a operar. Chame o seu parceiro. Quero um pneumologista neste endereço em 20 minutos. E diga à empresa de aquecimento que quero um técnico lá também. Prioridade máxima. Ele desligou e olhou para Emily. Ela estava a olhar para ele com os olhos arregalados. O Dr. Harris também é entrevistador de emprego? Ela perguntou. Um leve sorriso tocou os lábios de Miller. Algo parecido.
O carro movia-se suavemente pelas ruas da cidade, deslizando sobre buracos que teriam sacudido o autocarro. Deixaram para trás as torres reluzentes. As ruas tornaram-se mais estreitas, os edifícios cinzentos e em ruínas. Miller olhou pela janela. Viu a pobreza. Viu as janelas tapadas com tábuas. Perguntou-se quantas vezes Frank teria caminhado por essas ruas, mancando com aquela perna ruim, orgulhoso demais para pedir ajuda. Por que não me ligaste, Frank? Pensou Miller. Eu teria te dado o mundo. Mas ele sabia por quê. Frank era orgulhoso. Frank não aceitava esmolas. O carro parou em frente ao prédio de Emily. Era um prédio de tijolos com 4 andares. A porta da frente tinha tinta descascada. Um grupo de adolescentes na escadaria parou de conversar e ficou a olhar para o carro de luxo. O motorista, um homem grande chamado Samson, abriu a porta. Espere aqui, Samson, disse Miller. Mantenha o motor ligado. Miller saiu para a calçada rachada. Ajustou o seu fato caro. Parecia completamente deslocado, como um diamante num depósito de carvão. Emily saiu do carro. É no 3º andar. O elevador está avariado. Mostre o caminho, disse Miller. Passaram pelos adolescentes. Um deles, um rapaz com um capuz, deu um passo à frente. Pelo carro, velho, disse o rapaz com desdém. Está perdido? Miller parou, virou a cabeça lentamente. Lançou ao rapaz o mesmo olhar que lançara ao conselho de administração quando tentaram destituí-lo em 95. Um olhar de frieza absolutamente aterradora. Estou exatamente onde pretendo estar, disse Miller. Afasta-te, filho. O rapaz hesitou, viu o olhar nos olhos de Miller, os olhos de um homem que tinha visto coisas que o rapaz não podia imaginar, e recuou. Emily levou-o pelas escadas acima. A escadaria cheirava a óleo de cozinha velho e betão úmido. Subiram até ao 3º andar. Emily procurou a chave ao pescoço, e as suas mãos tremiam. De repente ficou com medo. E se a mãe estivesse zangada? E se o apartamento estivesse demasiado desarrumado? E se Miller os despedisse antes mesmo de começarem? Ela destrancou a porta e a empurrou para abrir. O apartamento estava gelado. Estava mais frio lá dentro do que no corredor. Mãe, Emily chamou baixinho. Não houve resposta. O pânico tomou conta do peito de Emily. Ela largou a pasta do avô e correu para o quarto. Mãe. Miller a seguiu, seus passos pesados ecoando no piso fino. Eles entraram no quarto. Mary estava deitada na cama, emaranhada nos lençóis. O rosto dela estava vermelho, com uma cor profunda e pouco natural, mas os lábios estavam azuis. Ela tremia violentamente, os dentes batendo com um som que enchia o quarto. Ela não acorda, gritou Emily, sacudindo o ombro da mãe. Mãe, por favor! Miller agiu instantaneamente. Ele empurrou Emily, não com rudeza, mas com urgência. Ele tirou o seu caro casaco cinza escuro e jogou-o sobre Mary. Colocou as costas da mão na bochecha dela. Ela está a arder, disse Miller com severidade. Febre séptica. Ele virou-se para Emily. A menina estava de pé ao lado da cama. As lágrimas finalmente escorriam, a sua coragem a ceder sob o peso do silêncio da mãe. Emily, disse Miller, com voz severa e autoritária. Preciso que sejas uma soldado agora. Consegue fazer isso? Emily fungou, limpando o nariz na manga. Olhou para a mãe, depois para Miller. Acenou com a cabeça. Ótimo. Vá à casa de banho. Pegue uma toalha. Molhe-a com água fria. Traga-a aqui. Emily correu. Miller pegou no telemóvel. Ligou para Samson. Esquece o médico que vem para cá. Miller gritou. Nós vamos levá-la? Liga para o hospital. Diz a eles que Robert Miller está a chegar com uma paciente em estado crítico. Quer uma equipa de trauma na Bahia agora. Ele desligou. Ele olhou para a mulher na cama. Era tão parecida com Frank. O mesmo nariz, o mesmo queixo. Aguenta, Mary, Miller sussurrou. Eu estou aqui. A cavalaria chegou. Emily voltou correndo com a toalha molhada. Miller pegou-a e enxugou gentilmente a testa de Mary. Samson está a subir para me ajudar a carregá-la. Miller disse a Emily, vamos levá-la ao hospital. Mas a voz de Emily era fraca. Não temos seguro. O hospital disse da última vez. Miller olhou para a criança. Ele estendeu a mão e colocou-a no ombro dela. Emily, disse ele, deixe que eu me preocupe com as contas. O seu trabalho é segurar a mão dela. Entendeu? Sim, senhor. Samson, o motorista, apareceu na porta, preenchendo o quadro. Ele era um homem gigantesco.
Senhor, envolva-a na colcha, Samson. Com cuidado. Ela está frágil. Enquanto Samson levantava Mary com a mesma facilidade com que levantaria uma boneca, Miller viu algo na mesa de cabeceira. Era o bilhete que Emily tinha deixado. Fui à loja comprar sopa e, ao lado, uma pequena Bíblia gasta. Miller pegou na Bíblia, abriu a capa. Dentro, com tinta desbotada, estava a dedicatória para Mary. A fé é a evidência das coisas que não se veem. Com amor, pai. Da Nang, 1969. Miller fechou o livro e colocou-o no bolso. Olhou para o quarto vazio e frio uma última vez. Vamos, disse ele. As portas deslizantes da sala de emergência se abriram. Não era a entrada habitual. Normalmente você entra, pega um número e espera 6 horas segurando um copo de papel. Mas não quando você está com Robert Miller. O Dr. Harris, chefe de medicina, estava esperando nas portas. Ele era um homem alto, com têmporas grisalhas e rosto sério. Ele não olhou para os formulários do seguro. Ele olhou para Miller. A sala de trauma 1 está preparada, Robert. O Dr. Harris disse. Temos o especialista em doenças infecciosas a caminho. Samson carregou Mary para dentro. Ela parecia tão pequena nos seus braços, enrolada na colcha-cara como um pássaro ferido. Emily correu ao lado deles, com a mão agarrada à borda da colcha. Está tudo bem, mamã. Estamos aqui. O médico famoso está aqui. Eles atravessaram os corredores. As enfermeiras recuaram. Os auxiliares pararam os seus carrinhos. Era uma falha de energia a mover-se pelos corredores brancos e estéreis. Chegaram à sala de trauma. Uma equipa de enfermeiras em batas azuis rodeou Mary. A saturação de oxigênio está em 82%. Uma enfermeira gritou. A pressão arterial está a cair para 70/40. Ela está séptica. O Dr. Harris gritou. Comece em 2 linhas. Antibióticos de amplo espectro. Peguem a manta térmica. Uma enfermeira empurrou Emily gentilmente de volta para a porta. Tem que esperar lá fora, querida. Deixe-nos trabalhar. Emily cravou os calcanhares no linóleo. Não, tenho que ficar. Ela não gosta do escuro. Ela fica com medo. Miller deu um passo à frente. Colocou as mãos grandes nos ombros de Emily. Não a afastou. Apenas a segurou com firmeza. Emily, disse ele. A sua voz era baixa, cortando o som dos monitores e os gritos. Acalme-se, soldado. Emily olhou para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto, deixando marcas na sujeira das bochechas. Mas ela é tudo que eu tenho, sussurrou. Se ela se for, ficarei sozinha. O medo na voz dela partiu o coração de Miller. Quebrou a casca de granito que ele construíra ao seu redor durante 40 anos. Ela está nas melhores mãos do mundo, disse Miller. E não está sozinha. Está comigo. Ele gentilmente a guiou para fora da sala. As pesadas portas se fecharam, bloqueando a visão do rosto pálido de Mary. A sala de espera privada para familiares no 4º andar estava silenciosa. Não cheirava a hospital. Cheirava a lavanda e silêncio. Havia uma máquina de café que moía grãos frescos e as cadeiras eram de couro macio. Já se passaram 4 horas. Emily estava sentada numa cadeira grande demais para ela. Ela tinha os joelhos encostados no peito. Ainda segurava a pasta de couro. Miller estava de pé junto à janela, olhando para o estacionamento lá embaixo. Ele tinha afrouxado a gravata. Tinha arregaçado as mangas. Pela primeira vez em décadas, parecia um trabalhador, não uma estátua. Observava o reflexo da rapariga no vidro. Ela não se tinha mexido. Não tinha pedido comida. Apenas observava a porta. Osla tem a disciplina do Frank, pensou Miller, e a teimosia dele. Dirigiu-se à máquina de café e serviu uma chávena de chocolate quente. Dirigiu-se a Emily e estendeu-lhe a chávena. Bebe, disse ele. Emily olhou para a chávena. Não posso pagar por isso. Miller soltou uma risada curta e seca. Era um som enferrujado. É por conta da casa. Beba. Vai mantê-la aquecida. Ela pegou a chávena com as 2 mãos. O vapor aqueceu o seu rosto. Ela tomou um pequeno gole. Sr. Miller? Perguntou ela suavemente. Chame-me Robert. Sr. Robert, por que nos ajudou? Miller sentou-se na cadeira à sua frente. Ele inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Parecia cansado. Porque eu tinha uma dívida, disse ele. Uma dívida muito grande, e eu sou um homem que paga as suas contas. Para o meu avô? Sim, para o Frank. Miller olhou para as suas mãos. Éramos jovens, mais jovens do que eu percebia na época.
Estávamos num lugar ruim, Emily. Uma situação muito difícil. E eu estava com medo. O avô disse, o medo é uma reação. Emily recitou automaticamente. Sim. Miller sorriu tristemente. Ele também me disse isso. Ele me disse isso logo antes de correr para dentro do fogo para me tirar de lá. Ele não precisava fazer isso. Eu era apenas uma criança da cidade. Cici era um rapaz do campo do Kansas. Não tínhamos nada em comum, mas ele voltou para me salvar. Ele olhou para Emily intensamente. Ele nunca te contou? Não, Emily abanou a cabeça. Ele nunca falava sobre a guerra, apenas sobre as partes engraçadas, como a vez em que roubou uma galinha. Miller riu. Um riso genuíno desta vez. Aquela galinha? Lembro-me daquela galinha. Foi a ave mais dura que já comi. O riso deu lugar a um silêncio confortável. Ele morreu pobre, disse Miller, com a amargura voltando à sua voz. Eu verifiquei os registros enquanto esperávamos, sem pensão, sem benefícios. Por quê? Os documentos se perderam, disse Emily simplesmente. Houve um incêndio no centro de registros em St. Louis. Foi o que eles disseram. Ele escreveu cartas. Mamãe escreveu cartas, mas eles disseram que não podiam provar que ele estava lá sem os documentos. Miller cerrou os dentes. Eles não podiam provar. Não. Então ele trabalhou na loja de ferragens até que sua perna ficou muito ruim. Então sentou-se na cadeira e contou-me histórias. Miller levantou-se e caminhou até a janela novamente. A sua raiva era algo frio e duro no seu peito. Um herói do exército dos Estados Unidos negado o que lhe era devido por causa de papelada. Enquanto Miller sentava-se numa torre de vidro a ganhar milhões. A porta abriu-se. Não era o médico. Era James Holloway. Holloway parecia agitado. Ele segurava um tablet. Robert Holloway sussurrou, fechando a porta atrás de si. Isto está a ficar ridículo. Os investidores japoneses estão a ameaçar retirar-se. Estiveste fora o dia todo. E para quê? Um zelador. Miller virou-se lentamente. O ar na sala pareceu baixar 10 degraus. Um zelador, repetiu Miller. Sim, uma faxineira. Holloway acenou com a mão para Emily e o seu filho. Olha, passa-lhes um cheque. Dê a eles os $5.000. É uma fortuna para pessoas como essas. Então vamos voltar para o escritório. Emily encolheu-se na cadeira. Ela sentiu a vergonha queimando suas bochechas. Pessoas como essas. Miller caminhou em direção a Holloway. Ele caminhou calmamente, mas havia uma ameaça em seus passos que fez Holloway dar um passo para trás. James, disse Miller suavemente, você sabe o que essa garota fez hoje? Ela interrompeu uma reunião. Ela entrou na boca do lobo para salvar a mãe. Miller disse, ela mostrou mais coragem em 10 minutos do que tu mostraste em toda a tua carreira na Ivy League. Robert, ser razoável. Estou a ser razoável. Estou a perceber que me rodeei de pessoas que sabem o preço de tudo e o valor de nada. Miller arrancou o tablet da mão de Holloway. Ele olhou para os números da fusão no ecrã. Ele tocou em alguns botões e apagou o ficheiro. Robert, gritou Holloway. Essa era a única cópia, então é melhor começares a digitar, disse Miller. Mas não aqui. Estás despedido, James. Tu não podes despedir-me. Eu possuo 51% das ações. Eu posso despedir Deus se ele trabalhar para mim. Sai daqui. Envia o teu crachá para a segurança. Holloway ficou boquiaberto. Ele olhou para Miller, depois para Emily. Ele ficou vermelho, depois pálido. Ele girou nos calcanhares e saiu furioso. Miller respirou fundo. Ele ajeitou as mangas. Ele olhou para Emily. Desculpe por isso, disse ele. Só estou a tirar o lixo. Era noite quando o Dr. Harris finalmente chegou. Ele parecia exausto, mas estava a sorrir. Ela deu a volta, disse ele. Emily deixou cair a chávena. Ela quicou no tapete. Ela está bem? Ela está a dormir. A febre baixou há cerca de 20 minutos. Os antibióticos estão a fazer efeito rapidamente. A sua mãe é forte. Ela tem um coração de lutadora. Emily soltou um soluço. Um soluço alto, feio e maravilhoso de alívio. Posso vê-la? Rapidamente. Ela precisa de descansar. Miller levantou-se. Vá em frente, Emily. Eu espero aqui. Emily correu para a porta, depois parou. Ela olhou para trás, para o bilionário. Venha comigo, disse ela. Por favor, ela precisa de saber. Miller hesitou. Sentia-se indigno de entrar naquele quarto, mas não conseguia dizer não àqueles olhos. Entraram no quarto. Estava escuro. As máquinas emitiam um sinal sonoro rítmico, um pulso constante e tranquilizador. Mary estava apoiada em almofadas. Parecia pálida,
mas o terrível rubor tinha desaparecido. Os seus olhos estavam abertos, grogue e confusos. Amy, ela sussurrou. Mamãe. Emily subiu na cama, tomando cuidado com os tubos. Ela enterrou o rosto no pescoço da mãe. Mary acariciou o cabelo da filha. Seus olhos se voltaram para o homem que estava ao pé da cama. Um homem com um terno que custava mais do que ela ganharia em 10 anos. Quem? Mary sussurrou. Senhora Davis, disse Miller. Ele deu um passo à frente, não se curvou, mas baixou a cabeça em sinal de respeito. Sou Robert Miller. Os olhos de Mary arregalaram-se. A entrevista. Perdia. Sinto muito. Por favor, posso trabalhar. Só preciso de alguns dias. Shh, disse Miller gentilmente. Pare, não há entrevista. O rosto de Mary ficou triste. Ela fechou os olhos. Eu entendo. Eu entendo. Não, disse Miller. Não compreende. Ele enfiou a mão no bolso e tirou a foto antiga, aquela do esquadrão no Vietnã. Ele a ergueu. Conhece esta foto? Mary apertou os olhos. É o esquadrão do meu pai. As águias gritantes. Sabe quem é o rapaz magro ao lado dele? Mary olhou. Ela olhou para o homem de fato. Ela olhou novamente para a foto. É você. Sou eu, disse Miller. A sua voz falhou. O teu pai carregou-me por 3 quilômetros com uma perna partida. Ele salvou a minha vida, Mary, e eu nunca lhe agradeci. Os olhos de Mary encheram-se de lágrimas. Ele falou de um tal Bob. Disse que o Bob era o único que sabia jogar póquer como deve ser. Miller riu-se e lágrimas correram pelas suas bochechas de granito. Eu era o Bob. Eu sou o Bob. Ele estendeu a mão e pegou a mão de Mary. Era áspera, calejada por anos a esfregar o chão. Lamento não ter estado lá, disse Miller. Lamento que você tenha tido que lutar. Mas isso acaba hoje. 3 dias depois, Mary recebeu alta. Ela sentou-se numa cadeira de rodas, embora dissesse que podia andar. Emily empurrou-a. Miller caminhou ao lado delas. Elas não foram para o ponto de ônibus. Samson estava à espera com o carro. Para onde vamos? Perguntou Mary. Para o nosso apartamento. O senhorio provavelmente já trocou as fechaduras. Não vamos para o apartamento. Miller disse. Mas as minhas coisas foram mudadas. Miller disse que Samson tratou disso ontem. Está tudo embalado. Embalado para onde? Miller fez sinal a Samson para arrancar. Saíram da cidade em direção aos subúrbios verdes. Entraram numa longa entrada ladeada por carvalhos. No final, havia uma casa. Não era uma mansão, mas era bonita. Tijolos brancos, persianas azuis, uma grande varanda. Robert, disse Mary, em pânico. Não posso aceitar isto. Não posso. É demais. Caridade é uma coisa, mas isto não é caridade, interrompeu Miller. Ele virou-se no banco da frente para encará-los. Tirou um envelope grosso do bolso do casaco. Isto, disse Miller, é o pagamento retroativo. O quê? Calculei o subsídio de risco do seu pai com juros compostos de 1969 até o presente, mais os benefícios que lhe foram negados. Mais uma taxa de consultoria por salvar o CEO da Miller Enterprises. Ele entregou-lhe o envelope. Era pesado. E Miller continuou. Tenho uma oferta de emprego, se quiser. Mary enxugou os olhos. O emprego de limpeza? Miller abanou a cabeça. Não, cancelei essa vaga. Percebi que não preciso de uma faxineira. Tenho muitas delas. Ele olhou para Emily, depois voltou a olhar para Mary. Estou a abrir uma nova divisão da empresa. O programa de assistência a veteranos Frank Davis. O seu único objetivo é encontrar pessoas como o seu pai. Veteranos que caíram no esquecimento e consertar isso, cortar a burocracia, pagar as suas contas, levá-los para casa. Mary olhou para ele. Preciso de um diretor, disse Miller. Alguém que conheça as dificuldades, alguém que saiba como esticar um dólar e como lutar pela família. Alguém que não aceite um não como resposta do governo. Ele sorriu para Emily. E preciso de um consultor júnior, acrescentou Miller. Alguém para manter o diretor na linha. Mary olhou para a casa, olhou para o cheque, olhou para a filha, que sorria tanto que o rosto doía. Não sei nada sobre como administrar uma fundação, disse Mary. Você manteve uma família viva com o salário mínimo numa cidade que queria esmagá-la, disse Miller. Administrar uma fundação é fácil comparado a isso. O emprego é seu, Mary, se você quiser. Mary respirou fundo. Ela olhou para a foto do pai que Miller emoldurou e colocou no painel do carro. O medo é uma reação. A coragem é uma decisão. Quando eu começo? Perguntou Mary.
Segunda-feira, sorriu Miller. Agora, vamos ver a sua nova cozinha. Acho que a Emily disse algo sobre você fazer a melhor torta de maçã do estado. Pretendo verificar essa afirmação. A sala de reuniões estava cheia. Homens de fato sentavam-se à volta da mesa, mas à cabeceira da mesa estava Mary Davis, vestindo um blazer azul marinho elegante. Ao lado dela estava Emily, vestindo um uniforme escolar, fazendo o dever de casa em silêncio. Os números do projeto de habitação para veteranos chegaram, disse Mary, com voz forte e clara. Alojamos 400 famílias este mês. Aplausos irromperam à volta da mesa. No fundo da sala, Robert Miller observava. Ele não estava a conduzir a reunião. Não precisava. Ele olhou para a cena. Viu a vida que tinha surgido de um simples ato de coragem. Pensou no dia em que Emily entrou no átrio. Uma menina de 10 anos com sapatos gastos e um coração apavorado, armada com nada além do amor pela mãe. Ela não tinha apenas salvado a mãe, tinha salvado ele. Ela o tirou da sua torre de vidro e o trouxe de volta ao mundo dos vivos. Miller caminhou até Emily. Colocou a mão no ombro dela. Ela olhou para cima e sorriu. Bom trabalho hoje, soldado, sussurrou ele. Obrigada, avô Bob, ela sussurrou de volta. Dizem que não se pode escolher a família, mas às vezes a vida dá-nos a chance de escolher novamente. Robert Miller tinha bilhões, mas era um pauper até que uma menina entrou pela sua porta. Não foi preciso um currículo para mudar o mundo. Bastou uma filha que não desistiu. Nunca é tarde demais para pagar uma dívida. Nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. E às vezes, os soldados mais pequenos travam as maiores batalhas. E assim, a história da menina com sapatos gastos e um coração de lutadora chega ao fim. Emily provou que coragem não tem a ver com tamanho. Tem a ver com a decisão de continuar a subir quando a colina fica íngreme. Espero que esta história tenha lhe dado um momento para parar e refletir sobre os heróis silenciosos da sua própria vida. Adoraria ouvir a sua opinião. Onde estava enquanto ouvia a jornada de Emily? Talvez estivesse a relaxar com uma bebida quente ou apenas a descontrair após um longo dia. Deixe-me saber nos comentários. Leio todos eles. Se esta história o tocou, clique em gosto e inscreva-se para que possamos partilhar mais momentos como este juntos. O seu feedback ajuda-nos a crescer. Obrigado por assistir.